Senhor nunca precisou de muita gente para fazer grandes coisas. Ele precisa de alguns corações. Por favor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro, na carta, na verdade, de Paulo aos Éfesos, no capítulo 1. Quero compartilhar um versículo com você, na verdade 2. Efésios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Vamos lá. Efésios 1. Vai estar aqui atrás também? Efésios 1. Na verdade 1:3, por favor, Betinha. Quero que vocês grifem isso, se vocês puderem. Vocês podem ver aqui. Mas a minha Bíblia ela é cheia de marcas e escritos. Não é pecado não, tá, irmão? Escrever na Bíblia, pode escrever, tá? Se você puder marcar isso, você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai se comportar como criança, pedindo as coisas ao Senhor. No verso 3 diz assim, ó: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Segundo no mesmo capítulo, no verso 18, diz assim: Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vamos parar aqui. Quando eu tenho falado aqui que a gente tem entendido isso no Senhor, quando se trata não só dessa casa, porque essa casa ela faz parte do corpo, ela não é o corpo na sua completude, ela faz parte do corpo de Cristo espalhado na face da terra. E nós temos entendido e discernido no Senhor que o Senhor ele está nos chamando, sabe? Ele está nos provocando o amadurecimento. Nós estamos caminhando ao amadurecimento, sabe? Por muito tempo nós ficamos em uma relação de ídolo e idólatra, tratando Deus, sabe, tendo, como que eu posso dizer, um padrão, né? Eu faço isso, depois aquilo e depois aquilo outro, e eu sei até onde é que Deus vai descer. Nessa relação de ídolo e idólatra, eu faço a minha parte e você faz a sua. E o Senhor ele está nos trazendo de volta, sabe, Isaac, ao lugar do entendimento. Enquanto nós não compreendermos isso, nós vamos nos comportar sempre como crianças. Nós não vamos entender que nós somos seres espirituais e não carnais. Por isso Paulo, quando está começando a escrever, irmãos, a carta aos Efésios é a carta para a igreja. Eu estava até com vontade da gente destrinchar essa carta aqui nas quartas-feiras, sabe, a carta aos Efésios. Meu irmão, é assim, é uma carta para a igreja. E quando ele está, quem é a igreja do Senhor? Então vamos lá, igreja, olha como que ele está falando para mim e para você. Deus, ele já nos abençoou. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Com o quê? Com o quê? Com algumas coisas? Com algumas coisas? Com o quê? Tudo. Tudo é tudo, irmão. Tudo é tudo.
Então, se nós não entendermos isso, nós não vamos, se nós não entendermos isso, a verdade é, se nós não entendermos isso, a gente vai estar sempre buscando algo a mais, sem entender que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. E se nós não entendermos isso, nós vamos estar sempre nos comportando como crianças ou como seres carnais, buscando coisas na carne para preencher aquilo que já está preenchido em Deus. Nós já fomos abençoados, irmãos. Tudo. E esse relacionamento, esse entendimento, ele me leva a compreender isso. Que todas as coisas cooperam. Todas as coisas, irmãos, a fartura coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a escassez também, a saúde também, a doença também, todas as coisas cooperam. Nós fomos abençoados com tudo, e tudo que acontecer para quê? Efésios 4, para o aperfeiçoamento do corpo. Por quê? Porque nunca se tratou de uma estrutura, mas de um corpo. Então, são as adversidades da vida que nos amadurecem, que vai nos fazer amadurecer, é o entendimento. A tua preocupação, Alisson, agora é outra, já não é mais aquela de quando você era uma criança. E nós, enquanto igreja, enquanto corpo místico de Cristo na face da terra, nós precisamos crescer no entendimento, porque senão nós vamos estar sempre nos comportando como crianças. E em Gálatas fala que uma criança não difere de nada de um escravo, de um servo. Ele não tem, mesmo tendo direito da herança, não tem a maturidade, a cognição para assumir responsabilidades, mesmo sendo o herdeiro de tudo. E nós, enquanto igreja, nos comportamos assim. Nós investimos em crescer no poder e não no entendimento. E Gálatas 1,18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Onde nós precisamos crescer, irmãos? Na manifestação de poder. Na manifestação de poder? Primeiramente não. Na manifestação de poder também. Mas onde principalmente? No entendimento. Mergulharmos no entendimento, no conhecimento sobre saber qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque senão a gente vai estar sempre, vem para cá que aqui tem milagre, vem para cá que aqui tem, né? Para, cara. Eu já disse para vocês que eu não tenho, eu vou confessar meu pecado aqui mais uma vez, eu não tenho saco para ouvir rádio gospel, irmão, porque parece um leilão de igreja. Vem para cá, quem dá mais? Vem tu também. Digo, meu Deus, deixa lá na minha Jovem Panzinha e pronto, né, Kailane? Isso aqui não é leilão, irmão. Nós não somos competidores, nós somos cooperadores uns dos outros. Não tem ninguém maior nem menor, tem um cabeça que é Cristo, o resto é corpo. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos crescer no entendimento. Amém? Você concorda? Ou você concorda? Concorda? Então a gente vai crescer no entendimento, certo? O primeiro ponto que nós precisamos entender com esse crescimento é o porquê que nós estamos nessa terra enquanto igreja. Qual é o nosso chamado? Paulo fala aqui, para que seja aberto os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, do seu chamado. Então, a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa missão enquanto igreja do Senhor na nação, ela está diretamente ligada com o nosso entendimento. Se nós não tivermos o entendimento correto, nós vamos nos comportar como crianças, nós vamos nos comportar como escravos, nós vamos estar sempre querendo fazer para poder ser, e isso é anticristo.
Nós já somos, por isso nós fazemos. Amém? Falar mais uma vez. Se nós não entendermos, se nós não tivermos equilíbrio nessa balança, primeiro o entendimento, depois o chamado, a gente vai estar fazendo algo sem o entendimento correto. E o Senhor não nos chamou para fazer, Ele nos chamou para ser. Nós fazemos porque entendemos quem somos. Deu para entender? Amém? Nós somos, por isso fazemos. Nós não fazemos, por isso somos. Nós somos filhos, por isso nós temos o entendimento correto do nosso chamado. O porquê, o que nós estamos fazendo nessa terra. Amém? E eu queria compartilhar com você uma palavra que está lá no livro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. É uma passagem bem conhecida que fala sobre um centurião romano chamado Cornélio. Queria que você abrisse aí a partir do verso 1, que a gente vai ter que correr aqui rapidão. Atos 10, 1. Posso ler? Diz assim, ó: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava a ele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações, as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos lá. Eu quero pegar esse primeiro ponto aqui, já a gente continua a partir do 9, tá? Mas eu quero pegar esse primeiro ponto aqui. Eu intitulei, até coloquei na minha Bíblia aqui: há alguém esperando por nós. Eu vou descrever um pouco de quem está esperando por nós, tá? Eu quero trazer de ilustração nessa passagem esse centurião chamado Cornélio, como essa cidade que está esperando por nós, como essa nação, como essa terra que está esperando por alguns de nós. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então vamos lá. Como é que Lucas, eu particularmente acredito que foi Lucas que escreveu Atos, tá? Então, na minha opinião, o que foi que Lucas falou aqui? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Aqui tem muita coisa, muita. Eu poderia passar aqui um tempo aqui falando, mas eu vou ser bem sucinto aqui. Primeiro, Cesareia era uma mistura entre duas culturas, né? Entre a cultura helenística, entre a cultura grega e a cultura romana. Então era uma fusão entre as duas coisas. Havia um paganismo muito exacerbado nessa cidade, e nessa cidade havia um centurião, havia um homem, havia alguém chamado Cornélio, havia um homem de Roma, um centurião de Roma. Primeiro, vamos lá, dentro dessa cidade, dessa multicultura, sabe, dessa pluralidade de religiões, dessa pluralidade de cultura chamada Fortaleza, existe alguém esperando por você. É nesse entendimento que nós precisamos crescer, que a igreja não é um lugar para você sentar, a igreja é um ponto de partida para você ir.
Amém? Então, nessa mesma pluralidade de cultura, o nome mudou, não é Cesareia, é Fortaleza. Mas a cultura, ela bombardeia, assim, são várias. O que você procurar, você acha. E havia um cara chamado Cornélio, e havia alguém chamado, não sei, um dia havia alguém chamado Beto, e alguém me encontrou, um Cristo, alguém com o Espírito de Cristo, foi enviado para me encontrar. Amém? E esse Espírito de Cristo, o Espírito Santo, Deus que habita dentro de você, vai enviar você para encontrar alguém que está nessa multicultura aí, esperando um alguém. Show? Estamos entendidos até aqui? Então vamos lá. Esse homem chamado Cornélio, olha o que o Lucas começa dizendo. Ele era o comandante do regimento chamado Italiano. Vocês se ligam do GAT? Hein? Pois é. Era parecido. Era tipo assim, tem um batalhão assim, mais pancada ainda, mais bruto do que o GAT aqui. O quê? Cotan. Meu Deus, só de falar já me dá medo. Já dói. Seu Cotan. Pega seu com essas calças rasgadas, você fica o teu nome? Não, já bateu, né? Não, aleluia, glória a Deus pela polícia militar. Aleluia, glória a Deus. As minhas filhas, deixa eu contar um adendo aqui, tá? Depois você me lembra. Um dia a gente estava lanchando lá no Joel ali, não no Joel da Jarra do Imperador, ali eu já comi demais, e é bom demais, não sei se ainda tem o Joelzinho, mas é outro Joel ali em frente ao 7, e aí eu estava lá lanchando, e chegou um pessoal do GAT, do GAT, né? É do GAT? Das motos? Do raio, e aí eles chegaram lá bem uns 4, né? 5, sei lá. E aí eu disse: filhas, esses aí são os nossos heróis sem capa. Esses caras saem de casa, deixam a família deles em casa para proteger a nossa família. Eles não sabem o nosso nome, mas se alguém chegasse aqui para nos roubar, eles eram capazes de dar suas próprias vidas para nos proteger. Então vamos honrar eles. Se vamos, papai, vamos pagar o lanche deles. Se vamos, papai. E aí eles pediram, sentaram. Aí quando eu fui pagar o meu, eu disse: eu quero pagar o deles também. Aí eu paguei. Aí a gente ficou sentado e tal. Aí quando ele foi pagar, aí a moça do caixa disse: naquele senhor já pagou. Aí ele foi lá e disse: nós não podemos aceitar, senhor. Aí eu disse: por favor, deixa eu ensinar minhas filhas sobre honra. Aí aquele cara olhou para mim. Aí ele: muito obrigado. Eu disse: obrigado você. Sabe? Então eu acredito, como toda instituição, existem pessoas boas e pessoas más, assim como existem pastores bons, pastores maus. Assim meu irmão, onde tiver gente, vai ter a parte ruim, vai ter a parte boa. Não tem isso, irmão. Sabe? Mas eu continuo acreditando na instituição da polícia militar. Amém? Glória a Deus, só para deixar claro isso daqui, tá? Então vamos lá. Era mais ou menos como o Cotan, né? Havia um cara chamado Cornélio, que era o líder da guarda dos italianos. Assim, bruto, sabe? Brutal. E aí a galera, eu fico imaginando o pessoal lendo a primeira só isso daqui. A pessoa: meu Deus, esse cara pegou não sei quem. Quer ver como matou? Aí ele continua dizendo assim: olha só, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, e dava muitas esmolas ao povo, e orava continuamente a Deus. Então Lucas diz: ele era assim, cara, mas esse cara tinha um coração. Ele era bruto,
Quando precisava ser. Ele era, não é bruto, direto, sabe, ter um posicionamento forte quando precisa ter. Mas esse cara tinha um entendimento, ele tinha um coração que pulsava. Então às vezes essa galera lá fora tem uma casca, mas dentro deles há um coração que pulsa pelo Senhor. Amém? Irmãos, eu acredito muito que a Bíblia, ela não é um livro de história, ela é pedagógica, ela está aqui para nos ensinar. Então ela está falando que existe alguém que muitas vezes tem uma casca lá fora, que tem um comportamento lá fora, mas que dentro deles tem um coração, cara, que pulsa, que grita, que clama por Deus. E está atrás de quem? Está atrás de um Pedro dessa geração, para ir atrás dele. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, o que é que ele fazia? Ele dava esmolas, ele fazia isso, ele fazia aquilo, né? Até que um dia apareceu um anjo e disse: Cornélio e tal. O que é que eu entendo com isso, irmão? Esse cara era um cara bom? Era? Sim ou não? Mas ele não era salvo. Não é sobre ser bom, é sobre ser salvo. Amém, irmãos? Você já ouviu alguém dizendo assim: esse cara era tão bom, cara. Mas ele é tão bom, pastor, tão bom, só falta Jesus. Tu já ouviu alguém falando uma atrocidade dessa? Mas é tão bom, que só é como se Jesus fosse um adereço, né? Um negócio assim, só está faltando esse pingente aqui para ser completo. Você para! Porque se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Porque Jesus é o início e o fim de todas as coisas. Antes de tudo ser feito, sabe, ele já era, e tudo foi feito a partir dele. Então ele não é um adorno nas nossas vidas, ele é o tudo, e depois dele vem todas as outras coisas. Então se não tem Jesus, não tem nada. Pode as esmolas subirem, pode isso, pode ser piedoso, pode ser... Irmãos, todos os caminhos levam a Deus, show, mas só Jesus leva para o Pai. E não é sobre ir para o céu de Deus, é sobre voltar para a casa do Pai. Existe um Pai te esperando, e não um Deus somente. E esse assim, muito, com muitas aspas, tá? Porque ele também é Deus, mas ele, acima de ser Deus, ele é nosso Abba, é o nosso papai. Amém? Então vamos lá. Existe alguém que precisava de salvação. Agora existe alguém que eu vou chegar lá, mas só que eu vou logo linkar, que pode eu esquecer, tá? A salvação de Cornélio não acabou em Cornélio. Ele permitiu com que a salvação dele fosse canal para outras pessoas serem salvas. A gente vai já ler sobre isso. Então a nossa salvação, ela não acaba em nós, ela começa a partir de nós para salvar um outro alguém. Foi alguém salvo que falou do amor de Deus para você. Amém? Ou foi uma cadeira? Não foi uma coisa, não foi um algo, foi um alguém. Foi um alguém que entendeu que a sua salvação não era para si, mas era para o outro, era para o próximo, não era para o eu, era para nós. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Ele tem feito na sua vida, não é para o eu, é para nós. E se isso está só na redoma daqueles que te cercam, está errado, irmão. Está errado. O reino precisa ser expandido. Deus abençoou Abraão para quê? Para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Eu nunca vi Deus abençoar alguém por abençoar. Ele sempre abençoa com um propósito. Qual o propósito? O outro, o próximo. Por isso você nunca vai ver uma árvore comendo seu próprio fruto. Sempre é para o próximo. Sempre é para o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu como a ti mesmo. Amém? Amém? Então ele entendeu isso, tá bom? Vamos lá. Segundo ponto que eu quero falar com você aqui. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que quer, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações, as suas esmolas foram ouvidas, chegaram ao céu como oferta, como memorial ao Senhor. Agora mande alguns homens a Jope trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na frente do... Vai morar na frente do mar, irmão. Fiquei só pensando assim,
Não, lá na frente do mar, não é coisa ruim não. Quem apareceu para Cornélio? Quem apareceu para Cornélio? Um anjo. Falando o quê? Um anjo chegou para Cornélio e disse assim: vá atrás de um humano para falar para você sobre salvação. Uau! Os céus mandando buscar na terra alguém que tivesse o entendimento sobre a salvação, para ir atrás de alguém. Quem? Os céus mandando buscar na terra alguém que tivesse o entendimento dos céus sobre salvação. Esse mesmo clamor hoje é para mim e para você. Não é um anjo, não tem asa, mas eu estou aqui para dizer: vai, vai. Sabe, existe alguém lá fora, irmãos, existe alguém lá fora clamando por você, cara. Ai, pastor, não, clamando por mim não. Não, clamando por você não, clamando pelo Deus que habita em você, mas você é a resposta dele. Você tem noção quantas mulheres estão chorando agora, quantos homens, quantos jovens? Meu irmão, você tem noção de quantas vidas podem ser abortadas, de quantas pessoas podem deixar de ter um encontro com Deus, se você não tiver um entendimento correto do porquê de que você está nessa terra, cara. Senão você vai passar uma vida toda como uma criança, querendo ser abençoado. Eu quero ser abençoado, aí eu vou para cá para receber minha bênção, e agora eu vou para lá para receber minha bênção, e agora eu vou para lá para receber. Você já foi abençoado, você já foi. E agora o que eu preciso fazer? Entender que hoje eu sou a resposta. Eu cresci no entendimento, então eu sou a resposta. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque o Cristo que habita em nós é a esperança. E alguém que está clamando agora, cara. E se nós não entendermos isso, a gente vai ter isso daqui como um ritual litúrgico, cara. A gente vai ficar uma vida toda aqui. Entra culto, sai culto, quarta, domingo, e eu venho, adoro, eu até choro. As minhas esmolas sobem, eu sou até piedoso. Mas eu não saio das paredes. E isso não é o chamado, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então um anjo disse: vá atrás de Pedro. Então alguém celestial disse: vá atrás de alguém da terra. Você tem noção do que é isso, cara? Os anjos, como eu queria falar de salvação, como eu queria falar daquilo que eu estou vendo, como eu queria falar daquele que habita no trono, como eu queria falar do Cordeiro de Deus, como eu queria falar daquele que é digno de abrir, de quebrar os selos, de abrir a carta, como eu queria falar de Jesus, como eu queria falar do verbo que se fez carne, ai, como eu queria falar. E aí nós temos a comissão de falar, e a gente está calado, irmão. Por quê? Porque nós não crescemos no entendimento. A gente está querendo ter, enquanto o Senhor nos chamou para abrir mão. Amém, irmãos? Eu estou falando para você ser pobre não, tá, irmão? Eu estou falando só para você crucificar o homem que você projetou. Crucifica ele, para que o Cristo que habita em você, o Cristo a qual você foi enviado para ser nessa terra, seja evidenciado. O homem nascido de Maria precisa morrer, para que o Cristo seja evidenciado. Essa carne, esse homem carnal, essa mulher carnal que você projetou, precisa ser crucificado,
para que o Deus que você foi enviado para ser, para que o Deus que te enviou para essa terra possa ser revelado através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Estamos no entendimento correto aqui? Aleluia. Então vamos lá. Deus deu uma direção para Cornélio. Ele disse: olha, tem um quem, tem um Pedro e tem um onde. Ele está em Jope. E agora você vai fazer o quê? Certo? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Tem um onde. Tem um onde para a gente ir. Onde é? Fortaleza. Vamos falar Fortaleza, não, vamos falar capital do Ceará, que fica mais bonito. Não fica mais bonito? Fica mais amplo. Então a gente tem a capital do Ceará. Aleluia! Tem um Brasil para a gente ir, irmão. Tem a terra para a gente ir, irmãos. Então tem um onde, certo? Tem um quem. Quem é aquele que o pai chama de filho. Tem um onde, tem um quem e tem o quê. Que foi que o anjo mandou Cornélio fazer? Manda ir os homens lá à cidade, manda ir até Jope. Então esse é o quê? Qual é o nosso o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Verso 20. Então ele vai estar com a gente. Amém, irmãos? Então tem um onde, tem. Então tem um quem, tem um onde, tem o que fazer. Está faltando o quê? É um remédio chamado Simancol. Vergonha na cara, irmão. Entendimento, coragem. Levantar. Crucificar a preguiça. Crucificar o medo, cara. Mas eu sou gago. Tá, ele chamou Moisés também. Mas eu sou medroso. Ele chamou Gideão justamente para você não ter desculpa. Mas eu sou muito colérico. Por isso que ele chamou Pedro. Mas tem desculpa, irmão. Essa Bíblia ela é feita de pessoas imperfeitas, cara, como eu e você. Pessoas que simplesmente se dispuseram a ser aquilo que Deus chamou para elas ser. Então não tem desculpa para nós, cara. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então ele foi. Então ele mandou ir. Mas quem ele... Irmãos, quando eu estava vendo isso aqui serve para a nossa vida. Isso aqui serve para a nossa casa. Serve para a igreja. Como serve para a nossa família. Como serve para a empresa que você cuida. Olha o que foi que o Cornélio fez. Ele teve o quê de Deus? Você vai. Ele teve uma missão de Deus. Mande alguém até a casa de Simão, o curtidor, chamar um cara chamado Pedro, que está lá. Não foi isso? Aí ele chamou qualquer pessoa? Não. Ele chamou a pessoa certa para a missão certa. Ele pegou 2 de seus servos e um soldado piedoso. Ele não chamou ninguém que pudesse, que fosse chocar com a palavra que ele recebeu. Foi a pessoa certa no lugar certo, no trabalho certo. É cooperando e não competindo. Ele não chamou alguém que fosse no caminho dizendo: já pensou? Cornélio falando que um anjo apareceu, esse bicho está ficando doido. Ele chamou alguém piedoso. Ele chamou alguém que o coração também queimava. Ele compartilhou o coração dele com alguém que também queimava o coração. E o cara o quê? O cara foi. Ele foi para onde? Aí a Bíblia fala assim, para a gente encerrar aqui. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, eles se aproximavam da cidade. E Pedro subiu no terraço para orar. E aqui já está falando de quê? Aqui já está falando de mim e de você. Enquanto isso, Cornélio está ilustrando a galera lá fora. Aqui já é para mim e para você. Vamos lá, irmãos. Você já andou? Sabe que no Ceará é muito fácil de andar, porque é uma terra fria, aleluia. Você já experimentou orar meio-dia no terraço? Isso é muito... Eu estava viajando nisso aqui, porque assim,
quando é assim, tipo, sei lá, 3 horas da tarde, o sol está vindo de lá para cá, se tem uma parede, se tem uma coluna, eu posso até me esconder de trás dela, né? Que eu fico na sombra. Mas é um sol do meio-dia, é um sol que revela tudo, não tem onde a gente esconder, porque ele está em cima. E ele vai revelar, ele vai literalmente iluminar tudo. Não tem onde eu me esconder. Se é um terraço, se é aberto, pode ter uma coluna, pode ter o que for, não vai dar sombra de jeito nenhum. Então não tinha como Pedro esconder as suas mazelas. Não tinha como Pedro esconder nada. Por quê? Porque o sol ia brilhar sobre todas as coisas. E aí quando ele aparece, e aí ele está fazendo o quê? Ele está orando. Ele sobe no terraço para quê? Para orar. Sabia que a gente ora, irmão? Orar, o que é isso? Ah, eu já fiz isso há 85 anos. É orar. Não tem segredo na vida cristã, irmão. Orar é o quê? Conversar, cara. Eu vou falar uma coisa aqui que pode quebrar teu castelinho, tá? Mas quando Jesus estava falando, se você entrar no quarto e orar e tal, irmãos, ele não está falando para você criar um quarto, tá? Um local onde você só falta colocar uma imagem lá, para poder dizer, ó Deus de Israel, né? Aí você ora, você reza, você ora, você pula, você faz isso, você chora, e você sabe até onde é que Deus vai descer. Ele está falando do íntimo, irmão. Ele está falando do entendimento, ele está falando do secreto, ele está falando do si, do dentro, sabe? Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Você tem que parar de falar com Deus que está fora de você, cara. Porque o Espírito Santo agora ele habita dentro de você. Você tem que buscar de parar de procurar um Deus que está fora, um Deus que está longe. Ele já está dentro. Emanuel já veio, Deus conosco. Ele disse, agora eu vou voltar. E quando eu voltar, irmão, eu vou enviar alguém que vai estar dentro de você. Já não vai ser mais eu e você. Não vai ser mais eu e você. Agora vamos ser nós, eu dentro de você. Então vamos parar com essas paradas de buscar um Deus que está longe. Ele já está aqui. Dizer, Deus, o que o Senhor quer? Eu estou aqui, eu tenho uma carcaça aqui, vai, me leva. Me leva. Foi isso que aconteceu com Pedro. Eu vou parafrasear aqui, tá, irmãos? Não vai dar tempo não. Eu vou aqui falando aqui do que eu estou me lembrando, tá bom? Ele apareceu, os caras apareceram para Pedro. Irmãos, eles procuraram onde Pedro estava. Existe alguém procurando onde você está, cara. Irmãos, existe alguém procurando por você, irmãos. Não se esconda, pelo amor de Deus. Não se esconda. Eu vou falar um negócio para você, e agora é para casa, é para cá, é local. É local, tá? Quantos pequenos grupos já eram para ter sido abertos e você está se escondendo? Quantos? Quantas pessoas eram para estar aqui? Você está se escondendo? Quantos? Você está se escondendo de quê, cara? De quem? De quem conhece tudo sobre você? De quem você pensa que você está se escondendo, pelo amor de Deus? De um Deus que já está dentro de você? Não tem como se esconder dele. Então esse Deus já está dentro de nós, tá? E ele acha, esses caras acham Pedro na casa de Simão. E Pedro ainda está no terraço. Depois você lê, por favor, Atos 10. Pedro ainda está no terraço tentando discernir uma visão que ele teve. Qual foi a visão? Um lençol era estendido, com toda sorte de animais, quadrúpedes, tudo, répteis. E Pedro, um judeu, e o anjo diz assim, Pedro, come, mata e come. Aí ele disse, Deus o livre de comer um negócio desse. Não vou comer isso nem a pau, em nome de Jesus, eu não como. O Deus mandando Pedro comer, e ele disse, não como, não como. Ele disse, como é, Pedro? Se Deus fosse cearense, ele disse, como é, homem?
Você está doido? Pedro, olha o que ele diz: Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Não considere imundo aquilo que eu já purifiquei, Pedro. E aí Pedro está tentando discernir aquilo, porque o anjo desaparece. Ele diz: vai chegar alguém aqui que vai procurar você. E Pedro tentando discernir aquilo. Aí os caras, ó, Simão, é aqui, tem um Pedro aqui. Pedro desce, e Pedro diz o quê? Eu sou quem vocês estão procurando. Qual é o comportamento? Qual é o comportamento que nós precisamos ter enquanto igreja brasileira? Eu sou a resposta que vocês estão procurando. A resposta que vocês estão procurando não vem de Planalto de Brasília, não vem do governo do estado, não vem do município, não vem da Câmara dos Vereadores. Eu sou a igreja brasileira, a resposta que essa nação está esperando. Sou eu. Não é o fulano. Eu não estou terceirizando as coisas. Eu sou o Pedro maduro, o homem maduro que vocês estão procurando. Quem que disse que era? Quem que disse assim, eu sou? Quem foi que disse? Quem? Que Pedro? Aquele que negou Jesus 3 vezes. Por que ele não negou agora, cara? Porque ele cresceu no entendimento. Que entendimento? Sobre quem era Jesus, sobre o tamanho do amor de Deus, sobre o tamanho do perdão. Enquanto nós não entendemos isso, o quanto nós fomos perdoados, o quanto nós fomos amados, e o quanto nosso Pai ama aqueles que estão lá fora, a gente vai ficar se escondendo, tão ridículo como isso daqui. Não tem como você se esconder. Cadê você? Qual é a resposta que nós precisamos dar? Qual é a resposta? Diga assim: eu sou quem vocês estão procurando. Diga assim: nação brasileira. Vamos, diga com convicção: nação brasileira, eu sou quem vocês estão procurando. Fica de pé, por favor, irmãos, no nome de Jesus. Diga assim: Brasil. Não, irmãos, diga com força. Diga: Brasil. Eu sou quem você está procurando. Ele está nos procurando, irmãos. Não se esconda. Por mais que você esteja com fome, por mais que você tenha necessidades, a Bíblia fala que Pedro estava orando. E a Bíblia também, a mesma Bíblia, no mesmo versículo, diz que Pedro estava com fome, porque era meio-dia. E, irmão, você quer ver um homem abusado, é um homem com fome, com sono. Você quer ver um homem para morrer, é ver ele com febre. E você quer ver alguém zangado, é ver um homem com fome. E aí o cara estava cheio de necessidade, sobe para orar. De repente Deus aparece com um anjo, estende o lençol e diz: mata e come. Aí disse: não. Irmãos, ele teve uma visão dos céus abertos e um lençol que era estendido. Muitas vezes, escuta o que eu vou te falar agora, muitas vezes a visão que Deus vai te mostrar não vai ser aquela que você quer ver. Muitas vezes a visão que Deus vai te mostrar é aquela que você não quer ver, que você vai fugir. E na verdade, deixa eu te falar uma verdade, Deus já até te mostrou, cara. Você sabe o que você precisa fazer. Então faça, cumpra fielmente aquilo que você foi chamado para fazer. A Bíblia fala que Pedro se levantou e foi. Pedro se levantou e foi.
E no outro dia eles entraram em Cesareia. E na hora que ele chegou, a Bíblia fala, escuta aqui, irmãos, aquele cara que era justo, aquele cara que dava esmolas, aquele cara que era piedoso, que estava faltando o que para ele? Estava faltando o que para ele? Estava faltando tudo, estava faltando a salvação, estava faltando Jesus, então estava faltando a salvação, estava faltando tudo, amém? Então esse mesmo cara, a Bíblia diz assim, lá no verso 20 e 25, 24, eles chegaram em Cesareia de Filipe e Cornélio esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. A casa de Cornélio estava cheia de quem? Família e amigos íntimos. Por quê? Porque Cornélio entendeu que aquilo que Deus havia de fazer na vida dele não era para ele. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, irmão, muitas pessoas vão ser impactadas. Aleluia, você recebe? Deixa eu te falar algo. Elas podem ser impactadas pelos céus ou pelo inferno. É você que decide. Foi a resposta de Cornélio que fez com que as pessoas estivessem lá. Dependendo da sua resposta, irmãos, pessoas podem ser impactadas pelo céu ou pelo inferno. Nós somos a resposta. Amém?